Aprenda a agir como se você já tivesse feito isso antes. Napoleon Hill. Você já imaginou como seria caminhar pela vida com a certeza de quem já conquistou tudo o que sonha, como se o sucesso já estivesse pulsando em suas veias? Já notou como algumas pessoas atravessam a vida como se já soubessem o resultado? Calmas, certas, inabaláveis? E se isso pudesse ser você? Há uma magia estranha em fingir que você já fez algo antes. Isso engana seu corpo, sua voz, sua presença, tornando-os imparáveis. Domine essa ilusão e a realidade começará a se moldar a seu favor. Em poucos momentos, você descobrirá a mudança de mentalidade que o fará parecer, falar e liderar como se já tivesse feito isso antes. Antes de começarmos, mostre que você está nessa. Deixe um like se acredita no seu potencial, comente "Tô dentro" e inscreva-se. Fique até o final para uma revelação que vai te deixar sem palavras. Melhora o ciclo de confiança. Você está no limiar da grandeza agora. Todo mestre já foi um iniciante que simplesmente decidiu agir como se pertencesse àquele lugar. Esse é o seu desafio fundamental. Dar um passo à frente com a confiança de alguém que já venceu. Quando você adota essa mentalidade transformadora, cria um ímpeto poderoso em sua consciência. Você projeta confiança, o que gera respostas positivas dos outros, reforçando ainda mais sua confiança. Esse princípio transforma toda a sua existência, porque sua mente subconsciente não distingue entre experiência real e experiência vividamente imaginada. Quando você se comporta com a certeza de alguém que dominou sua arte, sua mente começa a operar nesse nível. A barreira entre quem você é e quem deseja se tornar se dissolve por meio de ações deliberadas. Agir como se fosse significa adotar a postura, os padrões de fala, os processos de tomada de decisão e os hábitos da pessoa que você aspira a ser. Não é fingir, é ensaiar para o papel que você nasceu para desempenhar. Você alinha suas ações atuais com seu eu futuro. O jovem Thomas Edison personificou essa abordagem. Antes de inventar o fonógrafo em 1877, ele nunca havia criado tal dispositivo. Ninguém havia. No entanto, ele agiu com a confiança metódica de um inventor experiente, avançando passo a passo, como se o sucesso fosse inevitável. Sua certeza tornou-se uma profecia autorrealizável. Você possui a mesma capacidade. Transforme sua vida hoje, mantendo-se erguido, falando com autoridade e movendo-se com propósito. Não espere sentir confiança, mas haja como se ela já corresse em suas veias. Projete certeza por meio de seus olhos, voz e movimentos. Tome decisões com a segurança de quem conhece o caminho. Seu corpo seguirá suas ordens e sua mente se elevará para corresponder ao seu estado físico. A fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa escritura profunda revela exatamente o que Edison praticou. Agir com total certeza antes que qualquer evidência física existisse. Sua fé torna-se a ponte que transforma sonhos invisíveis em realidade tangível. A sequência de libertação. As correntes que o prendem nunca foram colocadas por outros. Elas foram forjadas em sua própria mente, elo por elo. Toda vez que você sussurrou para si mesmo: "Eu não posso, não estou pronto", ou "não sou qualificado". Essas frases, aparentemente inofensivas, tornam-se barras de ferro que cercam seu potencial. Mas aqui está a verdade. Esses limites não são reais. São acordos que você fez consigo mesmo. Hoje é o dia de quebrar esses acordos. Cada ato de autodesconfiança reforça uma gaiola que só você pode abrir. Mas há uma chave: agir como se fosse.
Quando você se comporta como se já tivesse vencido, quando fala com a confiança de quem já ganhou, quando age como se já tivesse feito isso antes, você começa a desmantelar a prisão de sua própria hesitação. Isso não é fingir ou enganar os outros. É reprogramar seu cérebro para parar de negociar com o medo. Seu potencial não tem nada a ver com seu passado. Seu desempenho atual não é um teto, mas um piso. Abaixo de seus hábitos, além de suas dúvidas, há um vasto reservatório de genialidade adormecida, esperando, pronta. A tragédia não é tentar e falhar. É mirar tão baixo que nunca desperta o poder dentro de você. A confiança não vem de acertar tudo. Vem de avançar, mesmo estando inseguro, e descobrir que você é capaz, além do imaginável. A ideia de que você não é bom o suficiente, experiente o suficiente, pronto, é uma mentira que você repetiu tantas vezes que começou a soar como verdade. Mas esses são acordos provisórios, não leis naturais. Todo especialista já foi um iniciante. Toda habilidade que parece impossível agora pode ser dominada com tempo, foco e crença. A crença é a semente. A prática é o solo. A repetição é a luz do sol. Se você nutrir o ambiente interno certo, o crescimento torna-se inevitável. Veja, Henry Ford. Sua educação formal era mínima. Ainda assim, sua visão reformulou o mundo. Em 1932, quando ele exigiu um projeto de motor que os engenheiros declararam impossível, ele não vacilou. Ele disse-lhes para prosseguirem mesmo assim, com a mentalidade de que isso poderia ser feito. Por meses, eles falharam. Mas a certeza de Ford nunca fraquejou. Sua mente já estava do outro lado do problema. Essa postura mental, agir com a segurança de um sucesso anterior, foi o catalisador. Eventualmente, o impossível tornou-se real. Ele agiu como se fosse, e esse como se tornou-se é. E você? Qual é a crença a qual você se agarrou que sufoca silenciosamente sua ambição? Identifique-a. Nomeie-a. Agora, inverta-a. Escreva o oposto. Fale isso em voz alta até que sua mente não recue mais. Deixe seu comportamento liderar o caminho. Se você disse a si mesmo, não sou um líder, diga em vez disso, eu lidero com clareza e força. Se disse, não tenho o que é preciso, diga, eu sou mais que suficiente. Então haja em alinhamento com essa nova verdade. A ação muda a identidade. Um passo ousado cria evidências que reescrevem seu roteiro mental. Deixe essa verdade se estabelecer em seu espírito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é apenas encorajamento espiritual. É uma declaração de acesso a uma força ilimitada. É um lembrete de que há um poder dentro de você que não é restringido por medo, fracasso ou passado. Milhões romperam limitações de uma vida inteira, apoiando-se nesse versículo, não como uma esperança, mas como uma certeza. Então, hoje, recuse-se a negociar com suas limitações. Desafie cada pensamento que tenta acorrentá-lo ao passado. Fale vida, haja com ousadia e avance como se o sucesso fosse inevitável. Porque quando você acredita, muitas vezes é. A espiral de atração. Quando você age decisivamente como se já tivesse navegado pelo terreno antes, você irradia uma energia rara e poderosa. Em um mundo regido por incerteza e hesitação, a certeza torna-se um ímã. As pessoas instintivamente gravitam em torno de quem parece saber para onde está indo, mesmo que o caminho ainda esteja se desdobrando. Isso cria um ciclo autorreforçador. Sua ação decisiva atrai atenção, recursos e aliados. Essas forças externas então apoiam e amplificam seus esforços, ajudando-o a alcançar resultados muito além do que um movimento hesitante poderia trazer. A verdade é que as pessoas mais bem-sucedidas da história não nasceram mais ousadas. Elas treinaram a si mesmas
para agir apesar da dúvida. Elas se moveram quando outros pararam. Inclinaram-se para o desconhecido com fé, em vez de recuar para a análise. O que as diferenciava não era uma confiança sobrenatural, mas um padrão cultivado de escolher o movimento em vez da paralisia. Cada passo decisivo construiu uma identidade mais forte. Eu sou alguém que se move. Eu sou alguém que age. E aqui está o segredo. O movimento cria ímpeto. No momento em que você começa a avançar, não importa o quão inseguro se sinta, você acende uma sequência de eventos que o impulsiona mais longe. Agir como se já tivesse feito isso antes interrompe o ciclo de medo e excesso de pensamento. Você sai do reino dos espectadores, aqueles que esperam, desejam, imaginam, para o reino dos que fazem. E o mundo recompensa aqueles que fazem. A oportunidade é atraída pelo movimento como a gravidade. Enquanto isso, a indecisão e o atraso apenas geram mais confusão e decadência. Esse princípio se manifestou dramaticamente na ascensão de Napoleão Bonaparte. Na década de 1790, um jovem general relativamente desconhecido, Napoleão, frequentemente se via em desvantagem numérica nas batalhas. Mas ele dominava uma força essencial: a confiança decisiva. Ele se movia com tanta autoridade e convicção que os generais inimigos muitas vezes acreditavam que ele comandava uma força muito maior do que realmente tinha. Seus soldados, alimentando-se de sua postura inabalável, lutavam com mais força, rapidez e coragem. A crença de Napoleão na vitória, demonstrada por meio de ações imediatas, criou uma vantagem psicológica mais poderosa que os números sozinhos. Esse mesmo poder está disponível para você. Sua energia afeta os outros mais do que suas palavras. Mova-se com confiança e aqueles ao seu redor responderão da mesma forma. Pratique tomar decisões mais rápido do que o que parece confortável. Abandone a necessidade de informações perfeitas. Você nunca terá todos os fatos. Confie na força de sua intuição. É a sabedoria de sua mente subconsciente, treinada por anos de observação, experiência e insight. Quando o mundo delibera, você executa. Quando eles hesitam, você avança. Essa capacidade de se mover rápida e confiantemente torna-se sua vantagem. O traço único que o diferencia em um mar de indecisão. Seu ritmo torna-se seu poder. Em negócios, relacionamentos, na vida, velocidade combinada com intenção vence. Enquanto outros estudam o mapa, você já está na metade da montanha. E ao se mover, caminhos aparecem que estavam ocultos para os estagnados. A clareza não precede o movimento, ela o segue. Âncore seu foco na sabedoria divina. Que seus olhos olhem diretamente à frente. Fixe seu olhar diretamente diante de você. Não se volte para a direita nem para a esquerda. Afaste seu pé do mal. Provérbios 4, 25 a 27. Que teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Essa passagem atemporal nos lembra que o poder flui do foco. A distração é o ladrão da direção. Quando você permanece comprometido com o movimento para frente, com os olhos fixos no horizonte, o ruído desaparece, a dúvida perde sua força e o caminho, antes invisível, torna-se claro. Então, dê um passo à frente hoje, não com pressa imprudente, mas com uma decisão sagrada. Haja. Não porque você tem certeza de cada resultado, mas porque sabe que a inação não é mais uma opção. Deixe os outros pausarem e ponderarem. Você lidera, move-se, avança e observa como o mundo se reformula ao redor da ousadia de seus passos. A transformação mental.
As conversas que você tem consigo mesmo não são triviais. Elas são os arquitetos de seu destino. Mais do que qualquer força externa, é seu diálogo interno que traça o curso de seu futuro. Os pensamentos que você acolhe, as palavras que repete silenciosamente ou em voz alta, o tom com que fala consigo mesmo. Todos esses elementos moldam sua identidade, alimentam suas emoções e influenciam cada decisão que você toma. E quando você age como se já tivesse feito algo, quando se comporta com a calma segura de um mestre anterior, você interrompe os ciclos danosos de dúvida que viveram em sua mente por anos. Essa mudança reconecta sua circuitaria neural, criando um ciclo autorreforçador. O diálogo interno confiante impulsiona ações eficazes que levam a sucessos reais, que reforçam um diálogo interno ainda mais poderoso. A maioria das pessoas permanece acorrentada a roteiros internos que nunca escolheram conscientemente. Mensagens absorvidas na infância, como "você não é bom o suficiente", "não se destaque" ou "jogue seguro", tornam-se ruídos de fundo tão persistentes que os confundimos com a verdade. Essas crenças autolimitantes, antes úteis para sobrevivência ou aceitação, eventualmente tornam-se prisões da mediocridade. Mas elas não são permanentes. Podem ser identificadas, desafiadas e substituídas por meio de um esforço mental disciplinado. Comece reescrevendo o roteiro. Fale consigo mesmo, não como quem você foi, mas como quem está se tornando. Quando você fala consigo mesmo como alguém que já venceu, você entra na mentalidade necessária para tornar esse sucesso realidade. Isso não é ilusão, é direção. Você não está mentindo para si mesmo, está treinando. Assim como atletas visualizam a vitória antes de entrar na arena, você deve ensaiar mentalmente a vitória antes que ela seja visível. Fale com autoridade, substitua "talvez eu consiga" por "fui feito para isso". Apague "não estou pronto" e escreva "estou enfrentando esse desafio". Mas não se engane. Essa reformulação mental exige vigilância implacável. Você deve vigiar seus pensamentos como um falcão observa os céus. Crenças autoderrotistas são astutas. Elas se disfarçam de lógica, humildade ou cautela. Quando uma aparece, "e se eu falhar?", você deve interceptá-la imediatamente com "e se eu vencer além dos meus sonhos mais ousados?". Não deixe o medo persistir sem ser desafiado. O cérebro acredita no que ouve com mais frequência. Então, inunde-o com visões de sucesso até que essas imagens se tornem naturais. Isso não é fantasia. É foco. É o ato consciente de programar sua mente para o poder, não para a paralisia. Poucos indivíduos encarnam esse princípio com mais força do que Andrew Carnegie. Nascido em extrema pobreza em Dunfermline, Escócia, Carnegie chegou à América com quase nada. No entanto, desde jovem, ele escolheu falar, andar e pensar como alguém destinado à grandeza. Enquanto ainda era um mensageiro, ganhando poucos dólares por semana, ele cultivou a compostura e a linguagem da elite. Essa postura interna criou uma percepção externa que abriu portas muito antes de sua riqueza chegar. As pessoas não respondiam à sua pobreza, mas à confiança invisível que ele carregava. Essa postura invisível, nascida de pensamentos autodirigidos, eventualmente se manifestou em um império tangível. A ascensão de Carnegie não foi sorte. Foi uma identidade autoprojetada que se tornou realidade. Você deve fazer o mesmo. Grave afirmações empoderadoras com sua própria voz. Eu sou forte, eu sou focado, eu sou implacável. Ouça-as diariamente. Crie um credo pessoal que fale não apenas do que você faz, mas de quem você é. Recite-o em voz alta todas as manhãs até que seu subconsciente comece a aceitá-lo como fato. Elimine palavras de hesitação de seu vocabulário.
Vou tentar, torna-se eu vou. Eu espero, torna-se eu sei. Fale vida em suas ações. Programe seu sistema nervoso para a excelência, mudando sua linguagem interna. Pois como ele pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Isso não é apenas poético. É científica e espiritualmente profundo. Você não se torna o que deseja. Você se torna o que acredita. O mundo externo é moldado pelo mundo interno. Andrew Carnegie não esperou que o mundo o aprovasse. Ele criou o mundo por meio de sua imagem inabalável de si mesmo. E você pode fazer o mesmo. O desafio diante de você é simples, porém radical. Torne-se o mestre de seu diálogo interno. Fale apenas o que empodera. Acredite apenas no que eleva. E haja como se o resultado já estivesse escrito a seu favor. Porque quando você faz isso, seus pensamentos deixam de ser esperanças. Eles se tornam projetos. Suas palavras deixam de ser ruído. Elas se tornam comandos. E sua mente, não mais sua inimiga, torna-se seu arquiteto mais leal do destino. O despertar físico. Seu corpo não apenas reflete seu estado mental, ele o cria ativamente. Cada gesto, cada postura, cada respiração que você toma é um comando para seu sistema nervoso. Quando você se comporta fisicamente como se já tivesse dominado uma habilidade, algo notável acontece. Seu corpo começa a comunicar ao seu cérebro: é isso que eu sou. E seu cérebro, sempre responsivo, escuta. Isso não é metáfora, é bioquímica. Ficar erguido, mover-se deliberadamente e manter uma postura poderosa altera seu equilíbrio hormonal em minutos. O nível de testosterona sobe, o cortisol, o hormônio do estresse, cai. A confiança não é apenas sentida, ela é desencadeada, ativada e reforçada por meio de sua fisiologia. O vínculo entre a postura física e o estado mental não pode ser subestimado. A ciência continua a validar o que grandes líderes, guerreiros e performers sabem há séculos. Seu corpo não é um passageiro em sua jornada para o sucesso, é um copiloto. Quando você fica ereto, faz contato visual firme, fala claramente e caminha com intenção, você sinaliza para sua mente e para o mundo ao seu redor que está no controle. Essas ações influenciam as substâncias químicas que determinam como você pensa, sente e atua. Não se trata de fingir, trata-se de incorporar. Domine a arte de incorporar o sucesso antes que ele chegue visivelmente. Pratique a postura de confiança até que ela se torne memória muscular. Carregue-se como a pessoa que você aspira a ser. Seu aperto de mão, seu passo, sua voz não são aleatórios. São instrumentos que amplificam sua grandeza ou diminuem seu impacto. Treine-os, refine-os, use-os intencionalmente. Comece com o andar. Como alguém que alcançou seus objetivos entraria em uma sala, desacelere, ocupe espaço, deixe seus passos serem deliberados. Em seguida, refine sua postura, endireite sua coluna, desaperte sua mandíbula, abra seu peito. Essas mudanças enviam sinais de força e calma para seu subconsciente. Depois, ajuste seu tom de voz. Fale um pouco mais devagar. Enfatize as palavras que importam. Remova palavras de preenchimento que diluem sua autoridade. Pratique cumprimentar os outros com contato visual e convicção. Esses microajustes são os blocos de construção de uma identidade inabalável. O campeão olímpico Jesse Owens foi um testemunho vivo desse princípio. Nos Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim, diante de Adolf Hitler e de todo o regime nazista, Owens carregava-se com a compostura de um rei. A atmosfera era hostil, a pressão enorme. No entanto, Owens se aproximava da linha de largada como se ela lhe pertencesse. Assista às imagens e você verá. A quietude, o foco, o ritual deliberado antes de cada corrida. Isso não foi acidental. Owens
condicionou seu corpo a sentir a vitória antes mesmo de o tiro de largada soar. Ele visualizava o resultado, respirava como vencedor, ficava como vencedor. E quando chegava a hora, seu corpo entregava a performance que sua mente já havia aceitado como verdade. Seu corpo é o palco para as crenças de sua mente. Ele reforça seu poder interno ou o sabota. Você pode começar agora. Endireite sua coluna. Puxe os ombros para trás. Levante o peito. Respire profundamente a partir do diafragma. Inspire confiança. Expire hesitação. Caminhe pelo seu ambiente como se a oportunidade estivesse observando, porque ela está. Sua presença física transmite sua identidade. Os outros a leem muito antes de você falar. Deixe essa mudança se estender à sua voz. Diminua a velocidade com que fala. Abrace as pausas. Elas criam poder. Torne sua fala mais intencional. Uma voz confiante não se apressa. Ela comanda a atenção por meio de clareza, ressonância e compostura. Esses não são traços reservados para a elite. São escolhas disponíveis para você todos os dias em cada interação. O apóstolo Paulo escreveu certa vez: castigo o meu corpo e o reduzo à servidão. 1 Coríntios 9, 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ele entendia que o corpo não é um mero recipiente, é uma ferramenta de propósito. A disciplina sobre sua postura, respiração e movimento não é cosmética, é sagrada. Ela alinha sua realidade externa com sua visão interna. Então hoje, tome o comando de seu corpo, não algum dia, agora. Suas células estão ouvindo a história que seu corpo conta. Certifique-se de que seja uma história de triunfo, força e clareza. Caminhe como a pessoa que você está se tornando. Fale como o líder que já existe dentro de você. Fique como o campeão cuja vitória é inevitável, porque o corpo que você disciplina hoje se tornará a força que levará sua mente à grandeza amanhã. A força da aliança. Cercar-se de indivíduos que veem você, não apenas pelo que você é, mas pelo que está se tornando, acelera sua transformação. O potencial humano não é realizado no isolamento, ele é amplificado na comunidade. Quando você age como se já tivesse feito algo antes na presença de aliados que o apoiam, você entra em um ciclo de empoderamento. A crença deles em você fortalece sua autoimagem. Essa confiança renovada melhora seu desempenho. E seu desempenho aprimorado reforça a crença deles. Esse ciclo torna-se uma força de ímpeto quase imparável. As pessoas mais próximas de você moldam sua ideia do que é normal. Suas expectativas, hábitos e mentalidade influenciam silenciosamente seu comportamento. Se você interage regularmente com pessoas que reclamam, se conformam e recuam diante de desafios, você gradualmente se verá fazendo o mesmo. Mas se seu círculo é composto por indivíduos que sonham grande, agem com ousadia e recusam-se a se contentar, o padrão deles torna-se o seu padrão. Você começa a internalizar a confiança, resiliência e ambição deles. Você absorve inconscientemente seu vocabulário, rotinas e mentalidade. O mundo deles torna-se o seu mundo por meio do poder da associação. Encontre pelo menos 2 pessoas que compartilhem sua fome por crescimento, excelência e contribuição. Reúnam-se regularmente, não apenas casualmente, mas com propósito. Troquem insights, estabeleçam desafios, ofereçam responsabilidade, celebrem o progresso. A energia coletiva de até mesmo um pequeno grupo, quando focada, torna-se um multiplicador. As ideias evoluem mais rápido, a coragem aumenta, as conquistas chegam mais cedo. Você avançará mais rápido juntos do que jamais poderia sozinho. A história oferece exemplos poderosos dessa verdade. Thomas Edison, Henry Ford, Harvey Firestone e outros titãs
do início do século XX, formaram um grupo de mastermind que se reunia regularmente. Essas não eram conversas sem rumo. Eram sessões dinâmicas de inovação, brainstorming e refinamento pessoal. Juntos, eles alimentaram a Revolução Industrial. Eles se desafiavam, elevavam uns aos outros e acreditavam uns nos outros. Importante, cada homem agia como se pertencesse àquela mesa. Essa confiança tornou-se autorrealizável. A associação em si conferia identidade. Na presença deles, a grandeza tornou-se não apenas possível, mas esperada. Sua própria vida não é diferente. Comece identificando as 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Avalie o impacto delas. Elas elevam sua visão ou a corroem sutilmente? Elas energizam sua ambição ou a drenam? Então, tome uma decisão. Busque deliberadamente aqueles que representam o futuro que você deseja. Isso pode significar ingressar em grupos profissionais, voluntariar-se em organizações com missão definida ou investir em mentoria. Busque treinadores que já fizeram o que você almeja fazer. Não deixe seu ambiente ao acaso. Proximidade é poder. Coloque-se onde o crescimento é a norma e a excelência é a expectativa. Esse princípio não é apenas psicológico, é profundamente espiritual. Como o ferro afia o ferro, uma pessoa afia a outra. Provérbios 27:17. Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Isso revela uma lei universal do desenvolvimento humano. Somos forjados em relacionamentos, sozinhos, estagnamos. Na companhia das pessoas certas, somos refinados. Tornamo-nos mais fortes, mais afiados, mais eficazes. Os relacionamentos certos exigem o seu melhor e ajudam você a entregá-lo. Eles veem seu potencial e falam com ele até que você se eleve para alcançá-lo. Cada interação molda ou embota você. É por isso que seu círculo não é um detalhe. É uma decisão que define o destino. Escolha pessoas que o lembrem de sua grandeza quando você esquecer. Escolha pessoas que o desafiem quando você recuar. Escolha aqueles que celebram seu crescimento, não sua complacência. Cerque-se de quem acredita que seus melhores dias estão à frente e o ajudará a lutar por eles. Comece hoje, ligue para uma pessoa que o inspira e marque uma data para conversar com intenção. Participe de um evento onde líderes se reúnem. Junte-se a uma comunidade virtual de alto desempenho. Crie seu próprio grupo de mastermind se um não existir. Não espere pelo grupo perfeito. A transformação não acontece no isolamento. Ela acontece em ecossistemas de crença, responsabilidade e propósito compartilhado. Assim como as grandes mentes da história forjaram seus futuros em comunidade, você também deve fazer isso. Recuse-se a viajar sozinho. Haja como se você já pertencesse à grandeza e logo você pertencerá. A dedicação diária. Agir como se você já tivesse feito algo antes não é apenas uma mentalidade. É um músculo que deve ser fortalecido diariamente. A ilusão em que muitos caem é acreditar que a confiança vem primeiro e a ação segue. Na verdade, é a ação consistente e alinhada que constrói a confiança, tijolo por tijolo. Cada pequena decisão de se engajar com seu ofício, de reforçar sua visão por meio da prática, é uma declaração de quem você está se tornando. E com o tempo, essas pequenas decisões diárias criam um efeito composto. Disciplina. A prática constrói habilidade. A habilidade constrói confiança, e a confiança alimenta um compromisso mais profundo. A grandeza não é o resultado de inspiração ocasional. Ela é forjada nas sombras, quando ninguém está olhando, quando os aplausos estão ausentes e quando sua única motivação é a visão que você tem de seu eu futuro. A diferença entre o amador e o profissional raramente é o talento, é a disposição de se engajar em uma prática diária deliberada. É a disciplina de agir
de acordo com seus objetivos, nos dias em que você se sente menos motivado. Essa consistência implacável reformula seu autoconceito. Ela transita sua identidade da esperança para a incorporação. Agir como se fosse é treinar todo o seu ser, mente, corpo e espírito para operar em um nível superior ao que sua realidade atual pode justificar. E esse treinamento acontece por meio de rituais diários inegociáveis. Esses rituais não são aleatórios, são sagrados. São seu compromisso tornado físico. Comece cada dia com um momento de visualização. Veja-se sucedendo, atuando, alcançando. Em seguida, fale vida em seus objetivos com afirmações declaradas em voz alta e com convicção. Estude os mestres em seu campo, observe o que eles faziam diariamente, imite sua disciplina e, finalmente, pratique repetidamente os fundamentos que o destacarão. O lendário pianista Arthur Rubinstein viveu esse princípio com uma dedicação impressionante. Ele mantinha um regime de prática diária exaustivo. Mesmo aos 80 anos, Rubinstein podia ser encontrado ao piano, repetindo passagens difíceis centenas de vezes até que não exigissem mais pensamento. Seu tocar parecia sem esforço, não porque vinha naturalmente, mas porque foi forjado em suor, em solidão, na busca pela perfeição. Muito antes de encantar os maiores palcos do mundo, Rubinstein treinava com o foco de um homem que já havia alcançado a grandeza. Essa é a essência de agir como se fosse. Você não espera ser grande, você se comporta como se a grandeza vivesse dentro de você. Agora, sua vida não é diferente. Seus hábitos são declarações. Se você acorda 1 hora mais cedo do que o necessário e investe esse tempo em seu desenvolvimento, em leitura, exercícios ou ensaio de seu ofício, você está transmitindo sua identidade ao universo. Aquela hora matinal torna-se sua fortaleza. Nesse espaço silencioso, antes que o mundo coloque demandas sobre você, você programa sua mente para o sucesso. Você constrói seu corpo para abrigar a força que seus sonhos exigem. Você prepara seu ofício para o dia em que sua oportunidade chegar. Deixe sua rotina matinal tornar-se inegociável. Comece com exercícios de respiração ou meditação para se ancorar. Fale seus objetivos em voz alta com energia. Visualize sua performance. Veja-a vividamente. Sinta-a completamente. Em seguida, mova seu corpo. Treine com intensidade. Finalmente, consuma sabedoria. Leia livros, ouça palestras, estude estratégias. Que cada passo de seu ritual matinal esteja alinhado com quem você está se tornando. Essas pequenas melhorias diárias podem não parecer dramáticas no momento, mas elas se acumulam com o tempo. E, em breve, o efeito composto o torna irreconhecível em relação ao seu eu anterior. Esse princípio é antigo, atemporal e verdadeiro. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Em outras palavras, a maneira como você lida com o invisível, o não celebrado, as disciplinas diárias, é uma prévia de como você lidará com responsabilidades maiores. Rubinstein não nasceu na maestria. Ele a conquistou por anos de fidelidade ao processo. Da mesma forma, seu compromisso com o pequeno será a base sobre a qual sua grandeza será construída. Então, não espere por motivação. Não espere que o mundo o reconheça. Levante cedo. Trabalhe deliberadamente. Repita diariamente. Deixe seus hábitos falarem por você. Haja como se você já tivesse chegado. E um dia, você olhará para cima e perceberá que chegou. A modelagem estratégica. O caminho mais rápido para a maestria raramente é pavimentado apenas por tentativa e erro. Ele é forjado ao seguir os passos daqueles que já conquistaram o terreno. Quando você
sistematicamente toma emprestado os métodos, hábitos e padrões de pensamento dos mestres, cria uma progressão poderosa. Resultados melhores chegam rapidamente e essas vitórias iniciais alimentam a confiança. Com maior crença em suas capacidades, você se torna ousado o suficiente para inovar, refinar e, eventualmente, superar seus modelos originais. A jornada da imitação à inovação começa não na resistência à influência, mas na emulação intencional e respeitosa. Praticamente todos os grandes realizadores começaram como estudantes do brilho de outra pessoa. Isso não é cópia sem sentido, é modelagem estratégica, ficar sobre os ombros de gigantes para ver mais longe e mais rápido. O iniciante que imita, sabiamente, absorve décadas de experiência em uma fração do tempo. A curva de aprendizado sobe acentuadamente. O que pode levar anos por meio de experimentação espalhada pode ser comprimido em meses por meio de modelagem focada. O paradoxo é que a originalidade, muitas vezes, emerge da imitação feita com cuidado. Estude os rituais matinais de seus heróis. Como eles começam seus dias? O que leem, pensam e fazem antes que o mundo acorde? Examine seus quadros de tomada de decisão. Como eles priorizam, respondem ao estresse e gerenciam a incerteza? Aprenda seus sistemas de gerenciamento de tempo, a que dizem sim e, mais importante, a que dizem não. Observe como resolvem problemas, como falam, como se comportam. O sucesso deixa pistas, e essas pistas tornam-se seu manual. Nas fases iniciais de seu crescimento, resista ao impulso de personalizar rápido demais. O aprendiz segue a receita. Apenas o mestre experimenta. Adote as estratégias de seus exemplares escolhidos com total fidelidade antes de torná-las suas. Deixe que suas rotinas se tornem seu campo de treinamento. Por meio da repetição e prática, os métodos se integrarão ao seu sistema nervoso. E um dia, sem esforço, eles evoluirão para algo exclusivamente seu. Pablo Picasso encarnou esse princípio de modelagem com perfeição. Muito antes de revolucionar o mundo da arte com o cubismo e se tornar um símbolo de criatividade radical, ele foi um estudante dos clássicos. Picasso, primeiro, dominou as técnicas acadêmicas rigorosas da arte europeia tradicional. Ele pintava realismo com precisão. Em seguida, passou anos estudando os estilos de grandes artistas, absorvendo seus traços, temas e técnicas. Bons artistas copiam, grandes artistas roubam. Ele teria dito, não para glorificar o plágio, mas para enfatizar a profundidade de compreensão necessária para tornar o método de outro seu próprio. A genialidade de Picasso não nasceu em desafio à tradição, mas na maestria completa dela. Sua inovação foi a recompensa por sua disciplina. Seu caminho para a excelência autêntica será semelhante. Identifique 3 indivíduos que representem sua mais alta aspiração. Estude-os profundamente. Leia suas biografias. Tome notas sobre suas rotinas, seus hábitos, sua mentalidade. Em seguida, comece a implementar suas práticas. No início, pode parecer antinatural, como se você estivesse vestindo as roupas de outra pessoa, mas com o tempo, por meio da repetição, as práticas se ajustarão. Elas começarão a moldar sua identidade. Você não se perderá nesse processo. Pelo contrário, descobrirá partes de si mesmo que estavam adormecidas até serem despertadas pela disciplina. A modelagem não faz de você um clone. Ela lhe dá estrutura. Dá-lhe uma base sólida o suficiente para suportar o peso de sua criatividade. Assim como um arquiteto deve dominar a geometria antes de projetar edifícios impressionantes, você deve dominar os fundamentos antes de tentar inovar. O apóstolo Paulo entendeu o poder desse princípio quando disse: "Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo." 1 Coríntios 11:1.
Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso não é um chamado à imitação cega, mas ao alinhamento sábio com um caminho comprovado. Assim como Picasso se apoiou na maestria daqueles que vieram antes dele, você também deve construir sua base caminhando com aqueles que já chegaram aonde você quer ir. Eventualmente, você superará os modelos. Sua própria voz surgirá. Sua mistura única de experiência, insight e disciplina dará origem a algo original. Mas você não pode pular o aprendizado. A verdadeira originalidade cresce do solo da imitação. Honre o caminho. Abrace o processo. Estude os grandes, até que a grandeza deles se torne parte de você. Então, e somente então, crie o que apenas você pode criar. O compromisso com a visão. Agir como se você já tivesse alcançado algo não começa com o comportamento externo. Começa com a clareza interna. Começa com ver o resultado antes que ele exista. Manter essa visão com tamanha intensidade vívida que todos os obstáculos parecem irrelevantes. A força mais transformadora que você possui é sua imaginação, focada não na fantasia, mas na criação deliberada. Quando você visualiza consistentemente seu resultado desejado, apesar de todas as evidências em contrário, você ativa um ciclo poderoso. Suas imagens mentais claras guiam suas ações. Suas ações eficazes produzem resultados, e esses resultados reforçam a visão que os inspirou. Esse é o círculo virtuoso da visão. As pessoas mais bem-sucedidas da história, visionários, inventores, artistas, líderes, possuíam a rara habilidade de ver sua realidade futura com foco inabalável. Eles não eram imunes a falhas, rejeições ou zombarias, mas suas mentes foram treinadas para tratar esses contratempos como nuvens passageiras diante de um sol ardente. Essa disciplina mental transforma o que parece impossível em algo que simplesmente ainda não aconteceu. Quanto mais vívida e emocionalmente carregada for sua imagem interna, mais poder ela tem para moldar o mundo físico ao seu redor. A visualização não é devaneio passivo, é programação ativa, é um ensaio para a grandeza. Passe alguns minutos todos os dias, de manhã e à noite, em um cinema mental focado. Veja-se atuando no mais alto nível, ouça os aplausos, sinta as emoções. Experimente a vitória. Torne o filme de seu futuro tão envolvente que ele se torne mais real em seu sistema nervoso do que sua realidade atual. Quando sua mente subconsciente aceita essa visão como verdade, ela começa a fazer microajustes em seus pensamentos, palavras e comportamento. Esses ajustes se acumulam. A ação segue a crença e a crença é fortalecida pelo que você imagina vividamente. Walt Disney enfrentou repetidamente a ruína financeira, o ceticismo e impossibilidades logísticas. Mas a visão de Disney era tão detalhada, tão específica, que ele podia caminhar por acres de terra vazia e descrever exatamente o que um dia estaria lá. Enquanto outros viam terra e fracasso, ele via castelos, desfiles e crianças rindo. Os investidores ridicularizaram seu conceito de Disneylândia como uma fantasia tola. No entanto, ele persistiu. Ele agiu como se o parque já existisse, narrando seu layout, seus temas, suas experiências. Sua crença era tão contagiante que, eventualmente, outros começaram a ver o que ele via. A Disneylândia abriu em 1955 e mudou para sempre o entretenimento. Não foi sorte. Foi uma visão manifestada por meio da convicção. Você tem o mesmo poder disponível para você. Construa seu mundo interno com intenção. Crie um quadro de visão cheio de imagens que representem seus sonhos, lugares, experiências, conquistas, relacionamentos. Olhe para ele diariamente. Escreva seus objetivos no tempo presente, como se já tivessem sido realizados. Eu estou ganhando. Eu lancei. Eu vivo.
fale-os em voz alta todas as manhãs e noites, com intensidade emocional. Ancore essas afirmações em seu corpo respirando profundamente enquanto as diz. Deixe sua visão tornar-se tão real dentro de você que o mundo exterior não tenha escolha a não ser se conformar. Igualmente importante, proteja sua visão. O mundo está cheio de críticos e céticos. Quando outros zombarem ou questionarem seus objetivos, não dilua seus sonhos para se adequar ao conforto deles. Em vez disso, fortaleça sua convicção. A dúvida deles não é sua verdade. Isso nunca importou. O que importa é que você veja. Escreva a revelação e torne-a clara, pois a revelação aguarda um tempo designado. Embora demore, espere por ela. Certamente virá e não se atrasará. Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa instrução divina espelha exatamente o que Disney e outros visionários praticaram. Articule sua visão claramente, documente-a com fé e haja em alinhamento com sua inevitabilidade. O atraso não é negação, é preparação, é alinhamento. Quando o tempo for certo, sua visão tomará forma. Então, mantenha a imagem. Não a deixe desvanecer. Não deixe os contratempos embaçá-la ou a zombaria diminuí-la. Veja-a mais clara, mais alta, mais forte. A cada dia que passa, alimente-a com emoção. Mova-se em direção a ela com ação. Fale-a com autoridade. Haja como se já estivesse feito. Porque no reino da crença está. E o que existe na crença, quando honrado consistentemente, eventualmente torna-se realidade. O começo ousado. O maior segredo da conquista é começar antes de se sentir totalmente preparado. Quando você dá aquele primeiro passo incerto, como se soubesse para onde está indo, você cria um ímpeto poderoso. A ação gera feedback. O feedback produz aprendizado. O aprendizado constrói competência genuína. A maioria das pessoas espera pela confiança antes de começar, sem perceber que a confiança vem apenas por meio da experiência. Esse paradoxo mantém milhões presos em uma preparação perpétua. Os mestres entendem que você constrói a ponte enquanto caminha sobre ela, aprendendo por meio do engajamento direto, em vez de planejamento infinito. Tome uma ação imperfeita imediatamente. Abrace a estranheza de ser um iniciante com o conhecimento de que essa fase é temporária. Cada especialista que você admira já pareceu tolo em suas primeiras tentativas. A diferença está na disposição deles de suportar essa fase desconfortável enquanto mantinham a postura de alguém destinado à maestria. O coronel Harlan Sanders, aos 65 anos, em 1955, após múltiplos empreendimentos fracassados, começou a viajar pela América com sua panela de pressão e mistura de especiarias, cozinhando frango para donos de restaurantes. Ele enfrentou mais de 1000 rejeições antes que alguém dissesse sim ao conceito de Kentucky Fried Chicken. Sem certeza de sucesso, ele prosseguiu metodicamente, como se construir um império de restaurantes fosse apenas uma questão de executar os passos certos na sequência. Ele cometeu inúmeros erros, mas manteve a postura de alguém construindo um sucesso inevitável. Esse equilíbrio entre aprendizado humilde e execução confiante caracteriza todos os grandes realizadores. Sua disposição de começar antes de se sentir pronto marca a diferença entre sonhadores e realizadores. Comece sua jornada hoje com um pequeno passo concreto em direção à sua visão. Anuncie sua intenção publicamente para criar responsabilidade. Comprometa-se com um prazo específico para seu primeiro marco. Abrance os erros como educação essencial, não como evidência de inadequação. O movimento para frente, por mais imperfeito que seja, gera ímpeto, que supera a resistência inicial.
Comece antes de se sentir pronto, e a prontidão o encontrará ao longo do caminho. Quem observa o vento não plantará. Quem olha para as nuvens não colherá. Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não cegará. Essa sabedoria atemporal aborda diretamente nossa tendência de esperar por condições perfeitas antes de agir. Assim como Sanders recusou deixar a idade ou a rejeição pará-lo, você também deve avançar com ousadia. A mensagem poderosa deste vídeo nos convida a refletir sobre o impacto transformador de agir como se já tivéssemos alcançado nossos objetivos. No Brasil, uma nação marcada pela alegria, pela superação e pela crença no potencial humano, essa ideia ressoa profundamente com nossa cultura vibrante e resiliente. Somos um povo que dança no carnaval, mesmo sob o peso das adversidades, que constrói comunidades unidas em meio a desafios e que acredita que o amanhã pode ser melhor se agirmos com coragem hoje. A filosofia de agir como se não é apenas uma estratégia, é uma celebração da nossa capacidade de sonhar grande e transformar esses sonhos em realidade, passo a passo, com fé e determinação. Assim como grandes brasileiros, de Pelé a Ayrton Senna, que se moveram com confiança antes mesmo de suas vitórias serem reconhecidas, nós também podemos adotar essa mentalidade para moldar nosso futuro. A primeira lição que podemos aplicar em nossas vidas é a importância de acreditar em nós mesmos antes que o mundo o faça. No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos obstáculos sociais e econômicos, essa crença interna é como o sol que ilumina nosso caminho. Quando agimos com a certeza de quem já venceu, projetamos uma energia que inspira confiança, não apenas em nós mesmos, mas também nas pessoas ao nosso redor. Pense em como, em nossas comunidades, um sorriso confiante ou uma atitude determinada pode unir vizinhos, colegas ou familiares em torno de um objetivo comum. Ao aplicar essa lição, podemos começar hoje em pequenas ações, falar com firmeza em uma reunião de trabalho, caminhar com postura erguida em um novo ambiente ou tomar decisões com a convicção de quem já conhece o caminho. Cada passo dado com essa mentalidade reforça nossa identidade e nos aproxima de nossos sonhos, como se estivéssemos escrevendo nossa própria história de sucesso, página por página. Outra lição valiosa é a força da prática diária e da disciplina, algo que ressoa com a ética de trabalho brasileira, vista em trabalhadores que acordam cedo para construir um futuro melhor. O vídeo nos lembra que a grandeza não nasce da inspiração momentânea, mas da consistência nos momentos em que ninguém está olhando. No Brasil, onde a luta diária é parte da nossa realidade, podemos aplicar isso criando rituais matinais que nos alinhem com nossos objetivos. Imagine começar o dia com uma oração, uma afirmação positiva ou uma visualização de suas metas, como fazemos ao agradecer pela vida em nossas tradições espirituais. Esses pequenos atos, como tomar um café com calma enquanto planeja o dia ou dedicar 10 minutos para ler algo inspirador, são sementes plantadas em solo fértil. Com o tempo, essas sementes crescem, transformando-nos em versões mais fortes e confiantes de nós mesmos, prontas para colher os frutos do esforço contínuo. A importância da comunidade também é uma lição que ecoa no coração brasileiro. Somos um povo que valoriza o "juntos somos mais fortes", seja na roda de samba, no mutirão para construir uma casa ou na torcida apaixonada por nosso time. O vídeo destaca que cercar-se de pessoas que acreditam em nosso potencial acelera nossa transformação. No Brasil, isso pode significar buscar amigos, mentores ou colegas que compartilhem nossa visão de crescimento.
Participe de grupos comunitários, associações profissionais ou até mesmo rodas de conversa virtuais, onde a troca de ideias eleva a todos. Essas conexões nos lembram que não estamos sozinhos e que, como o ferro afia o ferro, as pessoas certas nos tornam mais fortes. Encontre sua tribo, aquela que celebra suas vitórias e o desafia a ir além, e verá como o caminho para o sucesso se torna mais leve e inspirador. Por fim, a visualização e a fé são pilares que ressoam com a espiritualidade brasileira, seja na crença em Deus, no universo ou em nossa própria força interior. O vídeo nos ensina a imaginar nosso futuro com clareza, como se já fosse real, uma prática que se conecta com a nossa tradição de manter a esperança viva, mesmo nos momentos mais difíceis. Assim como fazemos ao acender uma vela em um momento de gratidão ou ao pedir proteção antes de uma jornada, podemos visualizar nossos objetivos com emoção e agir em alinhamento com eles. Escreva suas metas, crie um quadro de visão com imagens que representem seus sonhos e fale delas com a certeza de quem já as vive. Essa prática não apenas nos motiva, mas também nos guia, como uma bússola, rumo ao destino que escolhemos. No contexto brasileiro, onde a criatividade e a resiliência são marcas registradas, agir como si é mais do que uma técnica, é um estilo de vida. Pense nas histórias de superação que ouvimos todos os dias. O empreendedor que começou vendendo doces na rua e hoje tem sua própria empresa. A mãe que trabalha incansavelmente para dar um futuro melhor aos filhos. O jovem que transforma sua paixão por música em uma carreira. Todos eles agiram como se o sucesso fosse inevitável, mesmo sem garantias. Podemos aplicar essa mentalidade em qualquer área da vida. No trabalho, nos relacionamentos, na busca por saúde ou na realização de sonhos pessoais. Comece com um passo, por menor que seja. Anuncie sua intenção a um amigo, comprometa-se com uma meta específica e abrace os erros como parte do aprendizado. Como diz o ditado brasileiro, quem não arrisca, não petisca. Agora é hora de agir. Este vídeo é um convite para transformar sua vida. E você pode começar compartilhando essa mensagem poderosa com quem precisa ouvi-la. Dê um like para mostrar que você acredita no poder de agir como se já tivesse vencido. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares ou colegas que precisam de inspiração para dar o próximo passo. Inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos que podem mudar sua perspectiva e deixe um comentário abaixo contando como você vai aplicar essas lições em sua vida. Vamos juntos construir um Brasil ainda mais forte, cheio de pessoas que agem com coragem, sonham grande e transformam o impossível em realidade